Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para a gente falar de um assunto super interessante também. É sobre a gestação e as crianças, tá bom? Então, primeiro de tudo, quem está querendo engravidar? O que a gente tem que fazer antes disso? O certo, o correto, né, do ponto de vista acadêmico, é esse planejar. Então, 3 meses antes de começar a tentar engravidar, o ideal é ir procurar o seu ginecologista. Sobre ginecologista, vamos falar umas coisas, umas verdades, né, que só as mulheres sabem. Primeiro, já é difícil achar um ginecologista, não é? Da nossa confiança, que a gente gosta do jeito dele, que seja mais delicado no exame físico. Então, a primeira coisa já é difícil. Se você já não tem o seu ginecologista, que você tem que ir todo ano para fazer Papai Nicolau, mamografia, o exame das mamas, então, eu oriento você. Primeiro, procura um ginecologista aí que você goste, de preferência que seja também seu obstetra no futuro, porque não necessariamente o seu ginecologista vai ser quem vai cuidar da sua gestação. Isso tem que ver com ele, tem parte do plano de saúde, então vê direitinho, tá? Se ele faz parto. Então, para começar, procura então o seu ginecologista. O seu ginecologista, você vai falar para ele assim, olha, a gente tá tentando vai querer começar a engravidar, e ele vai te falar, então, você veio no momento certo, 3 meses antes, vamos supor que tudo foi super planejado. Ele vai te pedir alguns exames de sangue, principalmente aqueles de doenças sexualmente transmissíveis, né, as DSTs, que é super, que é de rotina para todo mundo, tá? Então não se sinta constrangida, vai te pedir várias vezes durante a gestação, é obrigatório no posto de saúde, na consulta particular, ele vai te pedir sífilis, vai pedir HIV, vai pedir hepatite, B e C, então ele vai pedir isso primeiro para ver se não tem nenhum problema maior, porque justamente para não começar uma gestação com alguma doença que às vezes a gente nem tem os sintomas, então é importante pedir. Outra coisa, ele vai te falar também para você já pôr em dia as vacinas, que é super importante. Vai ter vacina que você pode tomar quando estiver gestante e tem vacina que você não pode. Então aproveita, vai no posto de saúde, perto da sua casa, perto do seu trabalho e já deixa tudo em dia, tá bom? Também pensando em prevenção de algumas doenças durante a gestação. Então, legal também a gente tomar as vacinas. Outra coisa, ele vai falar para você começar a usar ácido fólico, que é super importante para prevenção de doença do túmulo neural, aquelas doenças da coluna, que pode dar problema pro bebê para andar, dar má formação da coluna. Então, bem legal também já começar com ácido fólico 3 meses antes, tá? Outra coisa que ele vai ver, aí tem que ver direitinho se o seu companheiro tá em acompanhamento ou não, se já fez os exames. Às vezes ele vai pedir também os exames de sangue pro seu marido, para ver essa parte também de doença sexualmente transmissível, porque não adianta nada pedir só para um, se alguém estiver contaminado, tem que tratar os dois, certo? O que mais? Ele também vai orientar algo que, assim, acho muito importante e que a gente acaba esquecendo um pouco na correria do dia a dia. É já começar a melhorar a parte da alimentação. Porque na gestação, você vai ter muitas restrições. Principalmente com o quê? Excesso de sal, excesso de açúcar, mesmo o adoçante, tá? Tem ainda, é meio controverso, tem obstetra, né, que vai deixar alguns adoçantes, outros que não. Evitar esse excesso também de gordura, vai ter que comer realmente de 3 em 3 horas, porque senão você vai passar mal. Então é algo que a gente não tem esse hábito, né? E acaba comendo uma refeição maior durante o dia e ficando horas em jejum, você não vai conseguir. Então, realmente vale a pena marcar uma consulta com uma nutricionista e já começar essa parte da alimentação até antes de engravidar. Porque depois se estiver grávida, que vai te proibir de comer um monte de coisa e você vai estar com fome, porque a gestação dá uma fome, tá? Eu tenho um filhinho de 2 anos e dá uma fome. E mulher sabe, né? Em geral a gente tá sempre em dieta, sempre pensando aí no peso e vai ser um pouquinho mais difícil. Então, se a gente começar já ver essa parte do peso antes, ver se está adequada aí pro peso, porque tem outra coisa também. De acordo com o seu peso, você vai poder engordar mais ou menos. Quem tá bem abaixo do peso, às vezes pode engordar até um pouquinho mais. A média é de 8 a 12 quilos, se você tiver dentro do seu peso pelo índice de massa corpórea, que é aquele peso pela altura. Se você tiver gordinha, acima do peso, talvez tenha que engordar menos.
Então, se você já tá pensando e não está grávida, ainda tá pensando em engravidar e tá acima do peso, já começa aí tentar perder uns quilinhos aí, porque você vai ganhar um pouquinho na gestação mesmo. E para não ganhar muito, tá? E depois a gente vai falar aí dos problemas e dos cuidados da gestação, aí se engordar muito, parte de estria, flacidez, a gente vai conversar também um pouquinho depois. Então, passa com nutricionista para melhorar a alimentação. Se der, eu sei que a condição é mundo ideal, mundo Disney, mas se der, também há uma atividade física para você poder continuar na gestação. Porque se você não faz nada há muito tempo, engravida, eu quero fazer academia, o médico não vai deixar, até porque acaba sendo perigoso. Então, se você já faz uma atividade física, você vai fazer mais maneirado na gestação depois. Mas se você já começou antes, se você não começou, aí a gente fica mais difícil, tá bom? Então, vê essa parte de alimentação. Outra coisa super importante é também uma visita ao dentista, que a gente acaba esquecendo às vezes, não é? Quem nunca esqueceu? Posso nem falar porque eu tenho cunhados dentistas, beijos, mas a gente acaba esquecendo de ir, não é? Então assim, por quê? Porque dá muito problema também, é muito mais frequente na gestação problema de gengiva, então mais sangramentos. Então já, se você não tem aquele hábito de fazer aquela escovação, que deveria fazer, né? Depois da refeição, usar o fio dental, então você já começa aí certinho pra gente não ter outros problemas depois. E tenta marcar aí o dentista pelo menos aí uma vez pra gente poder tá em dia aí com a higiene dentro da boca, tá bom? Que mais? Depois de tudo isso feito, vamos começar então a tentar engravidar. Vai ter várias formas de você saber se você tá no dia fértil, se não tá. Tem aplicativos. Para quem tem smartphone é muito interessante, tem uns aplicativos muito bons mesmo, tá? Que vale a pena baixar, tem vários no mercado. Você provavelmente vai ter que ter, já começa antes a colocar o seu ciclo, porque ele trabalha muito à base de uma média. Então, quantos tempo dura seu ciclo, quantos dias fica menstruada, quantos dias para você menstruar de novo. Então, tudo isso, essas informações são importantes. Sempre lembrando que o primeiro dia do ciclo é o dia que veio a menstruação. Tá? Não interessa se foi 9 da noite e veio um pouquinho marrom, não veio aquele monte de sangue. Esse é o seu primeiro dia do ciclo, tá bom? Mesmo que seja 9 da noite, tudo bem? Então aí você consegue ter uma média, os aplicativos fazem essa programação, dá pra fazer na mão mesmo no calendário, né? Como era feito antes, é que hoje a gente tem que aproveitar a tecnologia. E ele vai te dizer mais ou menos aquele período da ovulação, que seriam os dias férteis. Que seria o melhor você ter relação sexual naqueles dias, aumentaria a sua chance de engravidar, tá bom? Também não adianta ter relação sexual todos os dias, tá? Porque o espermatozoide, ele demora aí pelo menos 48 horas para formar mais espermatozoide, para conseguir dar tempo aí de ter também espermatozoide bom, para depois conseguir engravidar, tá? Então, assim, um dia espera 2 ou 3, aí outro dia, naquela faixa do período fértil, tá bom? E a gente vai esperar o quê? É considerado o normal, tá? Em um ano, uma mulher em idade fértil, sem doenças, né? Claro que as doenças sempre vão atrapalhar mais, mas a mulher sem doença, em idade fértil, tentando, né, engravidar, tendo a relação sexual naqueles períodos férteis durante um ano, mais de 90% dos casais conseguem engravidar. Se isso não acontecer em um ano, você não estiver grávida em um ano, vale a pena a gente procurar ajuda, ir no seu ginecologista, né? De repente ele vai orientar se vale a pena ou não fazer os exames, ir numa clínica de fertilidade, mas aí você vai conversar com o seu médico. É a minoria, então não fique preocupada, porque é a minoria. Vamos falar um vídeo também sobre infertilidade, o que a gente puder fazer, né, pra gente conseguir ter uma gestação mais saudável, a gente ter um filho mais saudável, sem das doenças e cuidar depois dele e do nosso pós-parto, o que a gente puder fazer, vale a pena, né, a nossa saúde da nossa família, não é mesmo? Nos próximos vídeos a gente vai dar mais dicas, tá bom? Beijo pra vocês, gostou? Compartilhe, coloca o like, se cadastre aí no canal. Até mais!